E se eu te dissesse que a humanidade, em sua busca insaciável por respostas, conseguiu ir longe demais? Não estamos falando de viagens espaciais, de criar vida em laboratório ou de desafiar as leis da natureza. Não. Estou falando de algo mais profundo, mais sombrio, algo que nunca deveríamos ter tocado. Tudo começou com um projeto secreto, financiado por uma aliança global de cientistas, engenheiros e filósofos. Eles o chamavam de Olho de Dante, um dispositivo tão avançado que podia romper as barreiras da realidade. A ideia era ambiciosa: desvendar os mistérios da consciência, entender o que acontece após a morte. Mas a verdade é que eles queriam saber se o inferno existia. Cientistas, engenheiros, observadores de segurança, todos imóveis com os olhos fixos na grande tela central. O silêncio era denso, quase palpável, quebrado apenas pelo leve zumbido das máquinas e pela respiração trêmula de alguém no fundo da sala. A primeira transmissão foi um marco. A sala, envolta em penumbra, era iluminada apenas pelos monitores que piscavam em tons frios de azul e verde, enquanto cabos serpenteavam pelo chão, como artérias de uma criatura tecnológica. Havia cerca de 10 pessoas ali, cada uma segurando a respiração como se um único som pudesse desviar o curso do destino. Quando o botão foi pressionado, o olho de Dante entrou em ação. A princípio, tudo era estático e confuso, um emaranhado de ruídos visuais e sons distorcidos, como se o dispositivo estivesse tentando traduzir algo incompreensível. Mas então, gradualmente, uma imagem começou a emergir das profundezas daquela cacofonia digital. Era um lugar que desafiava qualquer descrição, como se as próprias leis da física e da lógica tivessem sido dilaceradas. Não era apenas fogo e tormento, como nas pinturas góticas que ilustravam os horrores do inferno. Era mais profundo, mais visceral. O ambiente parecia pulsar como um organismo vivo, mudando de forma e textura conforme era observado. Correntes incandescentes serpenteavam por paisagens impossíveis, ligando torres sombrias a abismos sem fundo. Parecia haver uma ordem caótica, uma simetria oculta naquilo que, à primeira vista, parecia puro caos. As formas distorcidas que habitavam aquele lugar não eram apenas sombras ou figuras grotescas, eram fragmentos de almas, pedaços de consciências condenadas. Seus rostos se retorciam em expressões de dor insuportável, mas o mais aterrorizante não era vê-los, era sentir o que eles sentiam. O som que saía dos monitores não era apenas um grito, era um impacto direto na alma, uma onda de emoções cruas, dor, arrependimento, desespero, medo. Era como se as paredes entre o mundo físico e o espiritual tivessem sido rompidas, permitindo que aquelas sensações atravessassem a barreira da tela e se alojassem no coração de cada pessoa presente. Alguns cientistas recuaram instintivamente, como se aquilo pudesse alcançá-los de verdade. Uma mulher caiu de joelhos, segurando a cabeça entre as mãos, enquanto lágrimas desciam por seu rosto pálido. "É impossível", murmurou um dos engenheiros, com os olhos arregalados, sem conseguir desviar o olhar. Outros, movidos por uma curiosidade mórbida, se aproximaram mais da tela, tentando entender o que estavam vendo. Aquele lugar parecia se moldar ao observador. Um dos monitores laterais exibia algo que lembrava um campo de batalha infinito, com figuras se enfrentando repetidamente, suas armas despedaçadas se regenerando no mesmo instante. Outro monitor mostrava uma floresta retorcida, onde árvores se moviam como predadores, enquanto sombras fugiam entre os galhos. Era como se cada tela revelasse uma dimensão diferente do mesmo lugar, uma faceta personalizada do tormento eterno. E então, algo mudou. As figuras começaram a se mover de forma mais coordenada, como se tivessem percebido que estavam sendo observadas. Seus olhos, ou aquilo que deveria ser olhos, pareciam atravessar a tela, focando diretamente em quem assistia. Foi nesse momento que o verdadeiro terror começou. Não era apenas um vislumbre de outro mundo. Era um encontro. Algo estava ali, olhando de volta, como se respondesse à presença humana.
A sala inteira foi tomada por uma sensação de esmagadora insignificância, como se a humanidade tivesse finalmente encontrado algo infinitamente maior e mais antigo, e ao mesmo tempo, completamente hostil. E naquele momento, todos sabiam, não havia mais como voltar atrás. No começo, o mundo reagiu como sempre faz diante do inexplicável, com descrença. As primeiras imagens capturadas pelo olho de Dante surgiram em fóruns obscuros da internet, acompanhadas de manchetes sensacionalistas que prometiam revelar a verdade que ninguém quer que você saiba. Eram vídeos perturbadores, granulados, como se o próprio inferno tivesse interferido na qualidade da gravação. Nas cenas, um ambiente pulsante e caótico se desdobrava, cheio de formas e sons que pareciam estar vivos. Algo tão horrível e fascinante que era fácil descartar como uma produção elaborada de cinema ou mais uma conspiração delirante. Os céticos não demoraram a se manifestar. Especialistas em efeitos visuais analisavam os clipes, apontando supostas falhas ou técnicas que poderiam ter sido usadas para criá-los. É só mais uma farsa para ganhar cliques, afirmavam. Sites de verificação de fatos se apressavam em desacreditar as imagens, enquanto memes se espalhavam, ridicularizando a ideia de que um portal para o inferno pudesse ter sido aberto. Mas então vieram as provas. Primeiro, uma equipe de cientistas independentes nos Estados Unidos anunciou que havia replicado o experimento usando as especificações vazadas do olho de Dante. O resultado? Imagens idênticas às originais. O que antes parecia ser apenas um delírio digital agora ganhava contornos de realidade. Poucos dias depois, pesquisadores na Europa, na Ásia e até mesmo em laboratórios subfinanciados da África declararam ter obtido os mesmos resultados. As evidências começaram a se acumular de forma avassaladora, esmagando qualquer tentativa de negação. Não era um truque, nenhuma alucinação coletiva. Havia algo lá, e esse algo não era estático. Cientistas relataram que as imagens captadas pareciam mudar sutilmente, como se o ambiente estivesse ciente de sua observação. Formas distorcidas pareciam se aproximar das câmeras. Sombras dançavam de maneiras que não obedeciam às leis conhecidas da física. Mais perturbador ainda, quando determinadas frequências sonoras eram enviadas para o dispositivo, os ecos que retornavam não eram meras distorções, eram respostas. Não verbais, mas respostas. Era como se o inferno estivesse esperando pacientemente que a humanidade tivesse coragem de olhar em sua direção. O impacto das provas foi avassalador. Governos inicialmente tentaram silenciar as descobertas, mas já era tarde demais. O olho de Dante havia se tornado público. Qualquer um com acesso às especificações corretas podia construir o dispositivo e ver com os próprios olhos. E muitos fizeram exatamente isso. O mundo inteiro parecia dividido entre os que preferiam negar o que viam e aqueles que abraçavam a descoberta com uma curiosidade mórbida. O que antes era apenas uma ideia absurda, agora era um fato inescapável. O inferno existia. Ele não estava escondido em mitos ou alegorias. Ele era real, vivo, e parecia estar nos esperando. E foi aí que tudo começou a desmoronar, como um castelo de cartas sendo atingido por uma tempestade impossível de prever. A descoberta não foi apenas um choque. Foi um terremoto que abalou as fundações de tudo o que a humanidade acreditava conhecer. A fé, que durante milênios serviu de âncora para almas perdidas, começou a se despedaçar diante daquela nova realidade. As religiões, tão antigas quanto o próprio homem, se viram mergulhadas em um caos que não podiam conter. Sermões se tornaram gritos de desespero. Os templos, antes refúgios de paz, agora ecoavam dúvidas e silêncios perturbadores. Se o inferno existe, e o vimos com nossos próprios olhos, então, onde está o céu? Perguntavam multidões em uníssono, a resposta sempre sufocada por um vazio ensurdecedor. Nas ruas, o pânico se transformou em fúria. Protestos explodiram em todas as partes do mundo como brasas atiçadas por um vento impiedoso. Cartazes com dizeres como "Deus nos abandonou e somos apenas poeira diante do abismo"
preenchiam avenidas lotadas. Igrejas, sinagogas, templos e mesquitas, antes-santuários sagrados, ardiam em chamas, vítimas da revolta dos que se sentiam traídos por suas crenças. Líderes religiosos, outrora figuras de autoridade incontestável, tropeçavam em explicações frágeis, tentando desesperadamente restaurar a ordem. É um teste de fé, diziam alguns. É uma distorção do mal para nos enganar, bradavam outros. Mas nada era suficiente. O olho de Dante havia mostrado algo que nenhuma doutrina conseguia explicar. E a ciência, que deveria ser o farol da razão em meio à escuridão, não saiu ilesa desse impacto. Os laboratórios, que antes transbordavam entusiasmo e curiosidade, agora estavam envoltos em um ar de desolação. Muitos dos cientistas que trabalharam no projeto sucumbiram ao peso do que haviam testemunhado. Para eles, não havia mais explicação racional que pudesse ser usada como escudo contra aquilo. Um dos principais engenheiros foi encontrado em seu apartamento, cercado por dezenas de páginas rabiscadas com equações e símbolos indecifráveis, seu corpo pendendo de uma corda. Outro foi visto vagando pelas ruas, murmurando palavras desconexas, seus olhos fixos no nada, como se ainda estivessem presos àquelas imagens. Mas nem todos desabaram. Alguns foram consumidos por uma obsessão insana, um desejo ardente de explorar ainda mais o abismo. Essas mentes inquietas, já fragilizadas, decidiram seguir o chamado daquele inferno pulsante. Montaram novos laboratórios, afastados da supervisão governamental, mergulhando ainda mais fundo na loucura. Cada nova descoberta vinha acompanhada de perdas, não apenas de vidas, mas de sanidade, de humanidade. Diziam que, ao olhar para o abismo, ele olha de volta. E para esses cientistas, isso não era mais apenas uma metáfora. Enquanto isso, as consequências reverberavam no tecido social como um eco interminável. Famílias se desintegravam, divididas entre aqueles que negavam veementemente o que viram e aqueles que abraçavam a ideia de um novo paradigma. O medo de um inferno real trouxe à tona uma paranoia coletiva. Denúncias de bruxaria, exorcismos e sacrifícios começaram a surgir, misturando antigas superstições com o terror moderno. Governos tentaram intervir, censurar, silenciar. Mas como controlar algo que já estava arraigado nas mentes de bilhões de pessoas? A descoberta do olho de Dante não apenas revelou o inferno, ela trouxe o inferno para a terra, espalhando suas chamas por corações e mentes. E no fim, a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta pairava no ar. E se isso fosse só o começo? E então veio a segunda fase do experimento, a interação. Movidos por uma mistura de ambição científica e uma curiosidade quase suicida, os pesquisadores decidiram não se contentar apenas em observar. Criaram um campo de partículas quânticas, um intrincado sistema de ressonância que permitia enviar sinais para aquele lugar. A teoria era simples, mas aterrorizante. Se aquele ambiente reagia às nossas observações, talvez fosse possível estabelecer algum tipo de diálogo. No início, nada aconteceu. Os sinais enviados pareciam desaparecer na vastidão daquele espaço que, apesar de não ter dimensões conhecidas, dava a impressão de ser infinito. Dias e noites se passaram sem resposta. Mas então, como um eco que retorna de um abismo insondável, algo respondeu. Não era linguagem no sentido tradicional. Não havia palavras, frases ou construções gramaticais. O que voltou foram símbolos, figuras geométricas que pareciam se formar e desfazer em padrões impossíveis de acompanhar. Ecos de vozes sobrepostas surgiram, cada som carregado de um peso emocional quase insuportável. Não era possível entender exatamente o que diziam, mas a mensagem era tão clara quanto um grito no silêncio. Vocês não deveriam estar olhando. Houve um momento de hesitação. O aviso reverberou na sala como um golpe invisível, atingindo não apenas os ouvidos, mas também as almas de quem estava presente. Alguns sugeriram parar, desconectar tudo, selar o projeto
enterrar a ideia antes que fosse tarde demais. Mas, como sempre, a ambição foi mais forte do que o medo. Ignoraram o aviso. Continuaram enviando sinais, formulando perguntas, tentando decifrar os códigos. E foi aí que o limiar foi quebrado. A primeira manifestação aconteceu em um pequeno laboratório no subsolo do centro de pesquisa. A sala era fria e estéril, cheia de máquinas que piscavam e zumbiam em um ritmo constante, quase tranquilizador. Mas o ar mudou de repente. Ficou denso, pesado, como se algo invisível estivesse drenando a energia do ambiente. E então, surgiu uma sombra. Mas não uma sombra comum, projetada por uma fonte de luz. Era algo formado por uma escuridão que parecia devorar tudo ao seu redor. Uma ausência de cor, de forma, de existência como conhecemos. Ela não tinha contornos definidos, mas parecia pulsar, viva, como se estivesse respirando. E todos que estavam na sala a descreveram da mesma forma. Era como se aquele vulto carregasse o peso de todos os pecados da humanidade, mas focados especificamente em quem o observava. E então, um dos cientistas, um homem de meia-idade com um currículo impecável e uma mente brilhante, levantou-se sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam vidrados, vazios, como se algo dentro dele tivesse sido apagado. Ele caminhou lentamente até a porta, abriu-a e saiu. Do lado de fora, o trânsito da cidade seguia seu curso caótico, com buzinas e motores rugindo em um ritmo frenético. Ele atravessou a rua sem hesitar, direto para o fluxo de carros. O impacto foi rápido, brutal, e deixou todos que assistiram paralisados. O experimento foi suspenso temporariamente, mas o dano já estava feito. Eles haviam tocado algo que não compreendiam, e aquele aviso, vocês não deveriam estar olhando, agora parecia mais uma sentença do que um simples alerta. Essas manifestações começaram a se espalhar como uma praga invisível. No início, elas eram restritas aos laboratórios, aos corredores assombrados pelos que ousaram ativar o olho de Dante. Mas, rapidamente, invadiram as casas, os lares das pessoas que assistiam às transmissões. Era como se aquela escuridão tivesse encontrado um caminho para o nosso mundo, atravessando telas e dispositivos. No começo eram apenas sussurros no escuro. Vozes indistintas, quase imperceptíveis, que pareciam ecoar do vazio quando as luzes se apagavam. Algumas pessoas relataram sentir calafrios inexplicáveis ou a estranha sensação de estarem sendo observadas, mesmo quando estavam sozinhas. Outras juravam ver formas sombrias se movendo no canto dos olhos, figuras que desapareciam assim que tentavam focar nelas. Mas essas aparições não permaneceram sutis por muito tempo. Com o passar dos dias, tornaram-se mais ousadas, mais intrusivas. Objetos começaram a se mover sozinhos. Luzes piscavam sem motivo aparente, e vozes, claras, angustiantes, chamavam as pessoas pelo nome. Algumas manifestações foram ainda mais extremas. Famílias inteiras acordaram no meio da noite gritando, dizendo que haviam visto algo parado ao pé da cama, algo que não deveria existir. A humanidade foi tomada por um terror coletivo. Notícias de eventos inexplicáveis começaram a surgir de todas as partes do mundo. Não importava a língua ou a cultura, o fenômeno era universal. Religiosos afirmavam que aquilo era o juízo final. Cientistas tentavam explicar, sem sucesso, como essas manifestações poderiam ser uma espécie de ilusão coletiva. Mas, no fundo, todos sabiam a verdade. O olho de Dante havia aberto uma porta que jamais deveria ter sido tocada, e agora, essa porta não podia mais ser fechada. Governos ao redor do mundo tentaram reagir. Algumas nações proibiram o uso do olho de Dante, declarando a tecnologia ilegal e destruindo todos os dispositivos conhecidos. Mas era tarde demais. Como qualquer criação humana, ela já havia escapado ao controle de seus criadores. A tecnologia havia se espalhado pela internet, disponibilizada de forma clandestina em fóruns e sites obscuros. Qualquer pessoa com um computador e curiosidade suficiente podia acessar o inferno, ou o que quer que fosse aquele lugar.
E o mais assustador era o efeito que isso tinha nas pessoas. Era como um vício. No começo, elas olhavam por curiosidade, tentando entender o que havia de tão horrível naquela transmissão. Mas uma vez que olhavam, não conseguiam parar. Não era o tipo de fascínio que vem de algo belo ou intrigante, mas uma compulsão mórbida, uma necessidade irracional de continuar observando, mesmo enquanto o terror corroía suas mentes. Algumas pessoas passavam horas, dias inteiros conectadas, seus rostos iluminados pelo brilho fraco das telas, enquanto seus olhos, inchados e vermelhos, encaravam o abismo. As consequências eram devastadoras. Muitos perderam o emprego, famílias foram destruídas e as taxas de suicídio dispararam. Mas ainda assim, as pessoas continuavam olhando. A sociedade começou a se fragmentar. Bairros inteiros ficaram desertos, escolas foram fechadas e as ruas estavam mais silenciosas do que nunca. Ninguém queria sair de casa, temendo o que poderia encontrar lá fora. E, paradoxalmente, as mesmas pessoas que se isolavam eram aquelas que mergulhavam ainda mais fundo na escuridão do olho de Dante. As manifestações, por sua vez, tornaram-se ainda mais intensas. Não era mais necessário assistir às transmissões para ser afetado. A escuridão parecia estar se espalhando por conta própria, como uma entidade viva que não precisava mais de um intermediário para atingir suas vítimas. Uma simples conexão à internet, um pensamento curioso, era o suficiente para atrair a atenção daquilo que estava do outro lado. E assim, a humanidade mergulhava cada vez mais fundo no caos. O terror já não era mais individual, ele era coletivo. Uma presença esmagadora que pairava sobre o mundo. As pessoas começaram a perceber tarde demais que a advertência do outro lado não era apenas uma mensagem para os cientistas ou para os curiosos. Era uma sentença para toda a raça humana. Vocês não deveriam estar olhando. E o custo era mais alto do que qualquer um poderia imaginar. A sociedade, frágil como vidro, começou a rachar por todos os lados. As taxas de suicídio, já alarmantes, tornaram-se uma epidemia. Famílias inteiras desapareceram, deixando para trás lares abandonados e cartas de despedida escritas às pressas. Não havia mais consolo na religião, na ciência ou no simples ato de olhar para o céu em busca de respostas. Cada um enfrentava o vazio à sua maneira, mas para muitos, a única saída parecia ser o fim. As guerras que antes eram movidas por disputas de territórios, recursos ou ideologias políticas, transformaram-se em batalhas desesperadas por redenção. Nações inteiras caíram em conflitos internos, divididas por líderes que pregavam diferentes caminhos para escapar do julgamento que agora parecia inevitável. Alguns impunham leis draconianas, forçando a população a adotar condutas que acreditavam ser moralmente superiores. Outros, em desespero, abandonaram qualquer pretexto de ordem, mergulhando no caos e na violência. E no meio disso tudo, o peso do silêncio começou a se fazer sentir. Depois de meses de interações constantes, o inferno, aquele abismo que respondia às nossas perguntas, que nos alertava com suas mensagens carregadas de terror, calou-se. O olho de Dante, que antes era uma janela para algo inimaginável, tornou-se apenas uma tela vazia. Não havia mais símbolos, mais ecos, mais sombras atravessando o limiar. O que antes parecia uma conexão viva, pulsante, foi reduzido a um vácuo mudo e inquietante. No início, houve um suspiro de alívio. As manifestações cessaram e muitos acreditaram que finalmente tudo havia acabado. Mas o alívio foi breve. O silêncio não era tranquilizador. Ele era sufocante, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Era impossível não se perguntar: o que isso significava? Estávamos salvos? Ou algo pior estava a caminho? Os cientistas, aqueles que não haviam sucumbido à loucura ou à culpa, trabalharam incessantemente para entender o motivo daquele silêncio. Por que o inferno parou de responder? O que havia acontecido do outro lado? Mas por mais que tentassem, não encontravam respostas. Os monitores mostravam apenas estática. As transmissões estavam mortas.
Era como se a própria existência daquele lugar tivesse sido apagada, ou como se ele estivesse apenas esperando, observando. Enquanto isso, a humanidade entrou em um estado de suspensão. Era um mundo preso entre o passado e o futuro, incapaz de avançar. As ruas, antes vibrantes, agora estavam desertas. As cidades pareciam cenários de filmes pós-apocalípticos, onde a vida havia sido drenada, deixando para trás apenas os ecos do que um dia foi. As pessoas, aquelas que ainda permaneciam, viviam com medo constante, olhando para o céu, para as sombras, para as telas, esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. E o silêncio continuava. Não havia respostas, não havia explicações. Apenas um vazio que parecia se expandir a cada segundo, engolindo qualquer esperança que restasse. E em algum lugar, no fundo da mente coletiva da humanidade, uma pergunta persistia como uma dor surda, impossível de ignorar. O que acontece quando o abismo para de olhar de volta? Alguns dizem que o silêncio é uma pausa antes do grito final, que o que vimos, o que ousamos tocar, não foi o inferno completo, mas apenas a borda de algo muito maior. Algo que ainda está se preparando para responder de forma definitiva. Outros, com o otimismo teimoso que define a humanidade, acreditam que fomos poupados, que o silêncio é um perdão divino, uma chance de recomeçar. Mas será que merecemos esse recomeço? O que ninguém pode negar é o peso da dúvida. Ela é como uma sombra que nos acompanha, sussurrando nas horas mais quietas, nos sonhos mais profundos. A dúvida se infiltra nas mentes, nas conversas, nas orações silenciosas. E talvez esse seja o verdadeiro castigo. Viver sem respostas, carregando o fardo de um conhecimento que nunca poderá ser esquecido. O olho de Dante oficialmente foi desligado. Suas instalações foram lacradas, seus cientistas dispersos. O mundo tentou seguir em frente, limpando as cinzas de um colapso que quase nos destruiu. Mas o que é esquecido pela sociedade nunca é completamente apagado. Há rumores de que o dispositivo ainda está ativo, operado por mãos invisíveis em locais desconhecidos. Dizem que há aqueles que não conseguem resistir, que continuam a olhar, fascinados e aterrorizados, incapazes de abandonar o abismo que, de alguma forma, agora parece chamá-los. E então fica a pergunta: o que somos nós humanos se não prisioneiros de nossa curiosidade? Não foi ela que nos trouxe até aqui, que nos fez conquistar os céus e dividir os átomos? Mas talvez essa mesma curiosidade seja a arma que empunhamos contra nós mesmos. E se o silêncio não for um perdão, mas um aviso? Uma última chance de parar antes que o abismo nos devore por completo? E agora, enquanto o mundo tenta viver à sombra do que viu, a dúvida permanece. Talvez o inferno não seja um lugar, mas uma escolha. Talvez não seja algo que encontramos, mas algo que criamos. Cada decisão, cada olhar, cada passo rumo ao desconhecido. E você? Se tivesse a oportunidade, teria coragem de olhar novamente? De encarar o abismo sabendo que ele também está olhando para você? Ou seria capaz de viver no silêncio, com a dúvida que jamais será respondida? Afinal, às vezes, o maior terror não é o que vemos, mas o que imaginamos no vazio deixado para trás.